Bom dia, pessoal. Então, como prometido para o pessoal que me acompanha no Facebook, na minha página, eu fiquei de fazer uma crítica e uma análise sobre o filme O Poço. Bom, esse filme me chamou bastante atenção porque ele trabalha aspectos sociais, trabalha aspectos morais, éticos, religiosos, que eu acho que dialogam bastante com as circunstâncias que todos nós estamos enquadrados. Ou seja, por conta da quarentena, por conta do lockdown, por conta da decretação do estado de calamidade pública. Então, todas essas questões dificultam bastante a nossa vida, acelera o ritmo de estresse, de ansiedade das pessoas, e a tomada de decisão, ela se encurta drasticamente. E o filme trabalha muito bem isso por conta do gerenciamento de recursos através da plataforma que vai descendo os níveis e coisas do tipo. Eu separei 3 aspectos principais que esse filme explora, e o último eu acho mais importante, mais relevante. Se vocês observarem, o filme ele trabalha criticando o papel do Estado, criticando o quão confiáveis são as informações do Estado. Ele trabalha também se o indivíduo consegue se organizar sem qualquer tipo de intervenção, sem qualquer tipo de agressão ou ameaça, e também trabalha a questão da solidariedade. E o que seria a solidariedade, se ela é espontânea ou não, se as pessoas mudam espontaneamente ou não, mudam seus hábitos espontaneamente ou não. Então são todas essas questões que o filme trabalha. Além disso, tem algumas outras coisas bastante interessantes, que é, por exemplo, se vocês observarem, a trilha sonora constantemente dá aquele ar de tensão, vamos dizer, de uma certa angústia, uma certa ansiedade. E se vocês observarem por que causa essa sensação nas pessoas, observe que a trilha sonora imita um som de um relógio, a batida de um relógio. Ou seja, o tempo que a pessoa tem para comer enquanto a plataforma está no nível dela é um tempo muito rápido, e a pessoa tem que comer o máximo possível para sobreviver o dia seguinte e sobreviver o mês seguinte. Além disso, tem umas outras questões que eu separei, que eu observei, a bem da verdade, que não me parece ser uma simples coincidência. Por exemplo, se vocês observarem, quando o filme trata sobre a questão da solidariedade, é exatamente no momento que o protagonista e a funcionária daquele estabelecimento estão no nível 33, ou seja, a idade de Cristo. E é exatamente nesse momento que eles trabalham, que o filme trabalha sobre a questão da solidariedade, pondo em xeque se existe solidariedade entre as pessoas ou não. Além disso, se vocês observarem mais ao final do filme, toda a produção do protagonista se assemelha bastante a Jesus. Então, o rosto todo cheio de sangue, com uma expressão de sofrimento, com um olhar mais deteriorado e cansado. Por exemplo, quando ele olha para cima e vê um clarão, você tem aquela visão de uma luz no fim do túnel. Então, geralmente as pessoas interpretam aquela sensação de quase morte, né? Então, muitas pessoas relatam que viu uma luz no fim do túnel. Então, para mim, já adiantando, o filme já mostra que o protagonista chegou a morrer naquele momento, e também com várias passagens bíblicas, várias passagens sobre questões morais. E mais ao final fica a dúvida, ele morreu ou não? Para mim ele morreu por conta dessa cena da luz no fim do túnel, mas não só isso, porque o primeiro companheiro de nível ou de cela dele fala para ele vir junto com ele, e aí ele fica, não, eu tenho que subir na plataforma, eu tenho que entregar a mensagem. Aí ele fala, não, mas você é um mensageiro, o mensageiro não segue com a mensagem. E aí isso se assemelha bastante à questão da missão, da atribuição de Jesus aqui na Terra. Então, Jesus veio aqui, trouxe a mensagem e partiu.
Ou seja, da mesma maneira, o protagonista passou por aquele ecossistema, modificou a mentalidade daquele ecossistema e cumpriu sua missão. Esses são os aspectos de curiosidades que eu separei. E com relação à crítica ao Estado, com relação se o indivíduo consegue ou não se organizar, você percebe mais claramente quando a administração consegue produzir os alimentos, consegue atender inclusive as particularidades, os alimentos preferidos de cada pessoa daquele estabelecimento, mas os recursos não chegam nos níveis mais baixos. Mesmo com toda a meticulosidade daquele sistema, com toda a particularidade e planejamento centralizado daquela administração. Outra questão que o filme critica e aborda, mas criticando o papel do Estado, é o quão confiável são as informações do Estado e de que maneira o filme faz isso. Através da funcionária que trabalhou há 25 anos, acredita nas informações que a administração passava para ela, acreditava que aquele estabelecimento conseguia reabilitar, conseguia mudar os hábitos das pessoas, e aí ela percebe que as pessoas não mudam espontaneamente, que a mudança é quase uma coerção, uma agressão à psique da pessoa. Ela percebe mais ao final, né, da sua passagem ali, que ela foi enganada. Ela acreditava que tinha somente 200 níveis e no mês seguinte ela foi para o nível 202, ou seja, desmoronando todo o sistema de crenças que ela tinha em relação à administração, e a administração simboliza o papel do Estado nas nossas vidas. E para finalizar, o filme, se de um lado ele critica o Estado, essa crença de que o Estado vai conseguir gerenciar minimamente a vida das pessoas, ele critica também que o indivíduo largado por si só não consegue criar uma organização social do zero, do nada, sem nenhum tipo de ameaça, sem nenhum tipo de agressão. E de que maneira o filme explora isso? Por exemplo, já no início do filme, o protagonista ele tenta persuadir os presos de cima a comerem somente o necessário. E os presos de cima não dão ideia, nem dialogam com o protagonista. E ele tenta conversar com os presos de baixo, que também debocham dele e não dão ouvidos ao que ele tem para falar. E não acreditam nas informações que ele queria colocar em prática. Então, mais ao final do filme, ele percebe que, para as pessoas acreditarem, a crença dele tinha que se materializar. Ou seja, para ele reformular todo o ecossistema ali daquele estabelecimento, ele tinha que distribuir a comida de maneira igualitária, ou distribuir a alimentação ou os recursos entre as pessoas, de tal maneira que a plataforma chegasse no nível mais baixo e todas as pessoas perceberem que, se todo mundo comer somente o necessário, o alimento dá para todo mundo. Mas para isso, observem que ele precisa recorrer a algum tipo de agressão, precisa recorrer à ameaça. Então, essa crença de que o indivíduo consegue persuadir uns aos outros através do diálogo, que não precisa nenhum tipo de intervenção, que não vai ter nenhum tipo de agressão, e isso acaba sendo bastante criticado e acaba sendo também bastante desconstruído. E para finalizar o vídeo, eu interpreto a cena final de que a garota era a mensagem, que a criança era a mensagem. Então eu vi alguns vídeos de crítica sobre esse filme, li algumas críticas e muitas pessoas estão comentando que se a criança existe ou não. A meu ver, a criança existe sim, e o filme nos traz essa informação através do companheiro que desceu a plataforma, e ele faz a observação que a plataforma só para no nível quando tem alguém vivo naquele nível. E se vocês observarem no filme, a plataforma parou no nível 333, indicando que ali tinha alguém vivo. Então, tinha alguém vivo e eles tinham um alimento disponível, que era a panacota, que era a sobremesa. Eles entregaram esse alimento para essa criança e perceberam que não era a panacota que era a mensagem, mas sim a criança. E por que a criança é a mensagem? Aí que é a genialidade desse filme. Eu chego até a arrepiar
por conta disso, porque a genialidade do filme é mostrar que as pessoas precisam mudar a mentalidade, precisam superar a obviedade do sistema, e também é outra questão que eu acabei esquecendo de comentar. Se vocês observarem, o filme bate bastante nessa tecla de que tudo é óbvio, ou seja, para pessoas mais experientes na sistemática de vida, tudo é óbvio, tudo é dado. Então está na língua das pessoas que a obviedade das coisas. Então o primeiro companheiro de cela, ele constantemente explora essa palavra. É óbvio, mas para o protagonista, que é o Goren, nada é tão óbvio, nada é tão dado assim, e ele acaba mostrando que é possível mudar esse ecossistema e consegue descer na plataforma, consegue encontrar a criança, e encontrando a criança, fazendo essa criança subir novamente na plataforma, ele indica, a meu ver, que por mais perverso que é esse estabelecimento, por mais perverso que é esse ecossistema, o ecossistema conseguiu ser mudado de tal maneira que conseguiu preservar a vida de uma criança. Então, eu acho que essa é a mensagem mais central do filme, que explora a solidariedade, coloca em xeque o papel do Estado e coloca em xeque se de fato o indivíduo tem toda essa potência de agir, de persuadir uns aos outros. Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar. É uma dificuldade gravar vídeo, eu não estou habituado a fazer esses vídeos. Se você gostou da minha crítica, se você gostou da minha interpretação, curta o meu vídeo, compartilhe ele, escreva algum comentário, fazendo alguma observação, alguma sugestão, ou então até mesmo se não gostou, escreva aí que eu vou levar em consideração. A tendência é transformar esse canal aqui, aumentar o número de inscritos, fazer ele crescer, e através da ajuda de vocês que eu vou conseguir isso. Um abraço e até a próxima.